Quando vem aqui a primeira vez, a gente apresenta de novo, tá? Aí não vale das outras vezes. Qual que é o nome? É Beth. Hã? Voltei pra fila. Voltou pra fila. Ah, meu Deus, aí. Tem mais alguém aqui? Ela pediu para eu mantê-la aí na reserva, mas não deu certo. Eu tentei, mas não deu certo. Mais ninguém, né? Amém. Muito bom. Tem a nossa irmã que veio de Minas Gerais diretamente para sempre. Olha aí, hein? Olha homem de fé, hein, irmã? Alguém tem que ter fé nessa casa aqui. Essa igreja aí, ninguém tem fé? Não, tem que ter fé. Muito bem, irmã. O Fabiano. O Fabiano, nós vamos dar uma injeção de fé nele, viu, irmã? Sobrou, Fabiano, sobrou. Diretamente para sempre. Muito bem, sejam bem-vindas. Amém. Muito bom, irmãos, a paz do Senhor, uma alegria muito grande estar com vocês. Está tudo como vocês podem notar, tudo está verde por um motivo razoável. Tá certo? Melhor eu não dizer nada. Eu não estou insistindo muito, porque o meu amigo Denis aqui sofre muito. Ele é viúva do Pelé e do Neymar. A Márcia já até esqueceu isso, mas ele não esquece. Então, toda vez que eu tenho de chegar aqui e dizer, Denis, mais uma vez, foi a gente de novo. Aí eu vejo que ele fica triste. E é claro que eu não quero ver um amigo triste, que amigo é coisa para se guardar no peito, né? Mas assim, eu sinto muito, as escolhas também pesam, viu, irmão? As escolhas também pesam. Tem muita bola. E aí não tem jeito. Tem, mas a gente já chegou aqui onde tem a bola. Quanto maior a altura, a queda também, né? Isso é verdade. Isso também é verdade. Os irmãos têm essa história, é verdade. É isso mesmo, é assim que funciona. Irmãos, uma alegria sempre grande. Olha, domingo passado nós estivemos lá no acampamento. Eu só pude estar no domingo e vi que todo mundo estava muito bem, foi uma bênção, pelo menos eles venderam isso para mim. Se aconteceu alguma coisa que eu não deveria saber, eu continuo sem saber, porque os testemunhos foram muito seletivos, não é? E todas as perguntas que eu dizia, eu pensei, não, tá, foi bem. E bem é um termo bastante relativo, porque o que é bem para um pode ser mal para Deus, por exemplo, mas isso é só um detalhe. É só um detalhe. Mas o importante é que os irmãos estiveram lá, foi um período de alegria, de convivência, de comunhão, e a gente insiste sempre nesses momentos porque o projeto de Deus é comunitário. O projeto da Trindade é comunitário por razões óbvias. A Trindade é uma comunidade, criou a sua imagem em outra comunidade, e o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar a comunidade que se perdeu. Então você tinha uma família no universo, a família divina. E a família divina criou uma outra família, a família humana. E criou a família humana à imagem e semelhança da família divina. Mas a família humana se perdeu. Se rebelou e se perdeu. A família divina veio buscar a família humana, veio reconstruir a família humana. Só que desta feita de forma exclusiva, ou seja, por meio do Cristo, que se tornou a outra matriz humana, e aí gradativamente, sob a ordem do Pai, o Espírito Santo vai transportando pessoa por pessoa, de Adão, do primeiro Adão para o último Adão. E aí vai reconstruindo a família humana,
que é uma família agora formada por pessoas que o pai, graças à eficácia do Cristo, pode orientar o Espírito Santo a ir buscar. Então, esse é o pacto trinitário da redenção. Esse é o pacto trinitário da redenção. Por isso, uma das tarefas da pessoa que foi trazida para o reino de Deus pelo Espírito Santo, uma das tarefas é a adaptação à volta comunitária. O problema é que com a nossa rebelião, nós nos tornamos individualistas, cada vez mais individualistas, cada vez mais isolados, cada vez mais ensimesmados, cada vez mais egocêntricos, tá certo? Aí o Senhor nos traz de volta para o reino de Deus. Vai o Espírito Santo, graças ao trabalho eficaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai buscar cada uma e cada um de nós. Traz a gente então, muda a gente de matriz, agora a gente tem uma nova natureza humana, que é a natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é co-participante da natureza divina. Essa nova natureza humana é uma natureza que nos chama de volta à unidade. À unidade, porque isso é o que caracteriza a Trindade. Há 3 pessoas e um só Deus, porque a Trindade vive em absoluta unidade. Tá certo? Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a palavra amor na Bíblia significa unidade. Então, Deus é unidade. Não está descrevendo o ser de Deus, está descrevendo o viver de Deus. Está respondendo a pergunta como 3 pessoas absolutamente poderosas, iguais em poder e extensão, não fizeram um multiverso, onde cada uma dessas pessoas é o Deus do seu universo. Como elas conseguiram? Porque elas vivem em absoluta unidade. Por isso Deus é amor, Deus é unidade. Criou-nos como uma outra unidade comunitária, uma outra unidade coletiva, uma outra unidade plural, tá certo? Quando nós nos rebelamos, nós nos afastamos, primeiro, da comunidade divina, como é óbvio, e depois nos desgarramos da nossa própria comunidade humana, nos tornando cada vez mais egocêntricos, individualistas e ensimemados. Tá certo? Qual o mundo que nós geramos? Esse que você vê nos noticiários. Esse que você vê nos noticiários. E você, o Alex acabou de orar pedindo misericórdia por Gaza. Por que nós temos Gaza? Por que nós temos a situação das guerras civis no Iêmen, na Síria? Por que nós temos a guerra da Ucrânia? Por que nós temos toda sorte de guerras? Porque nós nos tornamos egocêntricos. E por que nós temos todo o quadro de violência? E o quadro de violência que a gente conhece, que a gente fala, é o quadro da violência externa, né? O ladrão, o bandido, o assassino. Não, mas tem um bocado de violência dentro de casa. Na forma como nós nos tratamos, na forma como nós nos vemos, na forma como nós tratamos os demais, está cheio de violência. Por quê? Porque nós nos rebelamos e nos tornamos seres individualistas. E o individualismo é uma realidade perversa
que leva a pessoa a pensar que ela é o centro do universo. Então, imagina o que é viver num universo multicêntrico. Nem é possível pensar um negócio desse. Não é possível que você tenha 8 bilhões de centros no universo. No planeta, nem é o universo, é o planeta. O que 8 bilhões de centros autoassumidos no planeta estão fazendo? Destruindo o planeta. Simples assim. Então, o Senhor, por meio do Cristo, criou uma nova matriz para a humanidade. Cada um de nós que estamos aqui, cada uma de nós que estamos aqui, cada qual foi trazido pelo Espírito Santo para dentro dessa comunidade para refazer a comunidade humana, refazer a família humana, à imagem e semelhança da família divina. O que é que caracteriza a família divina? Unidade. O que deveria caracterizar a refeitura da nova comunidade humana, que somos nós? Unidade. Agora, unidade é um esforço. Principalmente a gente está tendo voltado de uma situação de individualismo. É um esforço. Por isso nós incentivamos tantos encontros, tantos contatos. Por isso que a gente incentiva compartilhamento. E se você tem problemas, se você precisa de oração, se você está precisando de ajuda, se você está passando por alguma luta, compartilha. Por quê? Porque unidade não é natural mais a nós. Entendeu? A nossa preferência é cada vez mais o isolamento. E assim, começa com a fala de que nós estamos buscando solitude, mas o que a gente acaba herdando é solidão. E solidão é uma péssima companheira. Porque tudo que a solidão faz é jogar cada pessoa no seu próprio inferno. E o diabo se utiliza muito bem disso, porque ele percebe que a pessoa está só, que ela se lançou no seu próprio inferno, e ele então nutre a cabeça dessa pessoa com toda sorte de ideias, pensamentos, sentimentos, etc. Então, isso é extremamente complexo, as pessoas não percebem. Por isso, um dos esforços comunitários é promover encontros onde a gente possa compartilhar, repartir, rir junto, fazer nada junto, etc. E aí a gente tem essa visão e alguém pode dizer, mas isso custa. É verdade, isso custa, mas aqui na comunidade o custo não é um problema. A fala é muito clara. Quem quiser e puder ir, vai. Custo é um problema que nós resolvemos de outro jeito. Porque para nós o valor é cada irmão e cada irmã. Esse é o valor, não é o custo. O custo a gente sempre dá um jeito. Por quê? Porque esse negócio é para fomentar a comunidade. Porque comunidade é um exercício tão grande quanto o que nós chamamos de santidade, que é a vida de adoração ao Senhor Jesus. Todo dia nós estamos sendo desafiados a viver em adoração ao Senhor Jesus. Todos nós aqui sabemos como isso é difícil. Todos nós sabemos. Como devagarinho a gente vai saindo da centralidade de Cristo e entrando em outros interesses.
Não estou falando que os interesses são legítimos ou ilegítimos. Apenas nos desviam. Simples assim. Aí a gente vê que, puxa, não, isso aqui que eu estou fazendo não adora Jesus Cristo. Onde é que eu me perdi? No dia a dia, na vida. Porque você tem de enfrentar o ser humano que você aprendeu a ser e que agora tem de reaprender. Porque agora a gente vai aprender a ser gente como Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré a gente vê a gente como a gente deve ser. Tá certo? A gente vê o Pai como é e a gente como a gente deve e pode ser no poder do Espírito Santo. Isso já é um aprendizado que o Paulo chama de transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não bastasse isso, tem a convivência. Convivência é osso. Não é fácil. Tá certo? Então, esses dias eu estava dando uma aula sobre Mateus para um grupo e eu disse, sabe por que que Jesus nasceu de Maria e José se tornou o grande pai, mentor dele? Porque tanto Maria quanto José não zelavam pela sua reputação. Porque se eles zelassem pela reputação deles, Maria teria dito não a Deus e José teria dito não ao anjo. Isso é uma coisa que a maioria das vezes a gente não vê. Sabe quanto é que vai custar isso, dona Maria? A senhora sabe que agora a senhora está se arriscando ao apedrejamento? A senhora sabe que a senhora vai passar a vida toda com seus vizinhos dizendo tudo da senhora, menos que a senhora é bem-aventurada entre as mulheres? A senhora sabe disso? Então, o Altíssimo mandou perguntar para a senhora se a senhora aceita ou não. Mas por que que o Altíssimo não pode esperar pelo meu casamento? O José também é um homem de Deus. E aí o anjo iria responder, você não entendeu. A Trindade age no Kairos. O Kairos é o tempo em que o que tem de ser feito deve ser feito. E a Trindade se ocupa em saber se a pessoa, por meio de quem a Trindade vai agir na história, está pronta, e não se as circunstâncias são favoráveis. A Trindade não olha para as circunstâncias, olha para a pessoa. Você está pronto? Tô. Então é agora. Mas as circunstâncias são o resultado da rebelião. Você está querendo que eu conserte a estupidez que vocês fizeram e transformaram as circunstâncias nessa loucura? Não. Eu vim salvar gente. Você está pronto? Posso contar com você? Então é agora. Não, mas as circunstâncias não é seu problema. Seu problema sou eu. Sim ou não? Então, nem o José, nem a Maria zelaram pela sua reputação. E se eles fossem dos tais que zelam pela reputação, nós não estaríamos falando de Jesus Cristo aqui. Está percebendo? Então, o trabalho de Deus em nós é muito mais denso do que eu e você entendemos. Porque eu não tenho dúvida que todos nós aqui zelamos pela nossa reputação. E se eu e você zelamos pela nossa reputação, nós não vamos poder ser usados por Deus. Porque a reputação depende da circunstância.
E Deus não trabalha com circunstâncias. Deus trabalha com gente. Porque as circunstâncias são consequência da rebelião. Não houvesse rebelião, não haveria ódio, não haveria violência, não haveria nada disso que nós estamos convivendo desde tempos perdidos na memória. Você acha que Deus vai consertar isso primeiro para depois fazer a vontade salvífica dele? Quando? Como ele vai fazer isso? Pior adversário de Deus seríamos nós mesmos, porque ele ia tentar consertar e a gente ia estragar. Então, Deus já sabe, desde sempre, que é preciso levar essas pessoas a nascerem de novo. Tem de recriar essas pessoas a partir de uma nova matriz. Isso é a mensagem da fé cristã. Tá certo? A partir disso, eu e você precisamos saber que isso é um projeto de disciplina espiritual. Hoje em dia, falar de disciplina espiritual no Brasil é horrível, porque virou barganha com Deus e virou sacrifício pessoal para mérito particular, que na Bíblia não existe. A Bíblia não sabe o que é isso que nós estamos falando. Porque não tem como barganhar com Deus. Desculpa. Tá certo? Então, esquece esse negócio. O que é disciplina espiritual? É justamente para submeter o nosso corpo ao nosso espírito. Porque o amor, o zelo pela reputação está no corpo, na mente, não está no espírito. O espírito é um com Jesus Cristo graças à habitação do Espírito Santo. Então o espírito pensa como Deus e age como Deus. Por isso que a divina semente não peca, como diz o apóstolo João. Mas o espírito ressurgiu e agora tem de enfrentar o jeito errado da gente ser gente, tem de enfrentar as demandas desordenadas dos nossos apetites fisiológicos e particulares e toda a sorte de aprendizado que nós tivemos, na verdade de desaprendizado. Ainda tem de enfrentar o diabo e tem de enfrentar o mundo. Tá certo? Então, como é que a gente ajuda o espírito da gente? Esmurrando o corpo. Como é que a gente esmurra o corpo? Jejuns, comunhão, estar com os irmãos. Pensa que estar com os irmãos não é esmurrar o seu corpo? Claro que é. Certo? Você não vai poder comer tanto quanto queria, porque tem que ter para todo mundo. Você não vai poder se movimentar do jeito que está acostumado, porque pode ferir gente. Tá certo? Isso é comunhão. E é por isso que nós oramos, antes e acima de tudo. Então eu quero falar sobre oração, porque eu falei sobre isso no encontro, e o pessoal não pôde gravar, e aí, e também, embora eu tenha falado muito tempo, eu não pude falar tudo que é possível falar sobre oração, porque não tem tempo para isso, precisava de dias, né? Antigamente eu fazia uns seminários que eu falava 5 horas sobre um tema, mas aí aos poucos eu fui percebendo o óbvio ululante, que é os irmãos não estão afim. Os irmãos não estão afim, não adianta, esquece, não dá, deixa isso para lá, e gradativamente eu fui
substituindo isso por um montão de palestra com um montão de gente, aí vinha um montão de gente fazer a palestra, e o povo gostava e ficou mais palatável para as pessoas assim. E depois eu me dei conta do óbvio ululante, não é? Que é o Paulo podia fazer isso, porque se um eutico da vida caísse, ele ia lá, abraçava o cara viria. Aí eu falei, não, eu não, acho que não vou conseguir. Então, se o eutico cair, eu vou dizer, espero que você esteja salvo. Espero que você esteja salvo, porque o meu filho, você já foi. Então é isso, irmãos. Eu quero rapidamente falar um pouco sobre oração, como nós, um pouquinho como a gente fez lá na nossa reunião no acampamento, tá bom? E também aproveitei para dizer para vocês que todas as vezes que a gente tiver acampamentos, etc., você só se ocupe em ir. Tudo mais a gente dá um jeito. Porque na comunidade do Cristo, o valor é você. Tá certo? O valor é você. Não é o que você pode doar. Inclusive, essa aqui é uma comunidade que muita gente chega para mim e fala, você não tem momento de oferta? Eu falei, tenho. Mas eu não vi. É porque o momento da oferta é a reunião toda. O camarada está vendo Jesus, está experimentando Jesus e o Espírito Santo vai dizendo para ele, envolva-se nisso. Se o Espírito Santo não disser para ele, envolva-se nisso, tá bom. Por quê? Porque o que acontece quando você cria uma estrutura é que você esquece o Espírito Santo e vai para o marketing. Porque o marketing é maravilhoso. O marketing faz o cara doar porque o cara pode se sentir culpado, o cara está querendo bênção, ele está querendo ser ouvido nas suas orações. Tem um bocado de formas de coagir emocionalmente a pessoa. Só que o Espírito Santo não está lá. E o Espírito Santo só aceita o que ele provoca. O que o Espírito Santo não provoca não é recebido como culto. Tá certo? Para a estrutura, sinto muito Espírito Santo. Porque eu tenho de manter a estrutura. Então, o Espírito Santo que me desculpe, mas nós vamos esquecer o Espírito Santo por um pouco. É assim que funciona uma estrutura. Graças a Deus, o Senhor nos deu, até agora, vitória sobre isso. Então, a gente não tem essa crise. A gente continua acreditando que a pessoa do Espírito é que faz o que entende que deve ser feito. Amém? Amém. Muito bem. Isto posto, vamos falar um pouco sobre oração. Oração é, sem dúvida nenhuma, o que a gente mais conhece na igreja. Todo mundo ora. Todo mundo ora. De um jeito ou de outro. A maioria das vezes, de outro. Então, Jesus ensinou a gente a orar. Ele ensinou a gente a orar pedindo a vontade do Pai. Isso é uma oração chata. Por quê? Porque você tem tanta vontade e pede a do Pai. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. A maioria das pessoas que vai falar com o Pai está cheio de vontades. E é óbvio que a pessoa acha que toda vontade que ela tem é legítima. E talvez seja mesmo. Quem é que é idôneo para julgar isso? Ninguém. É a pessoa que tem que saber. É mesmo? Mas aí Jesus Cristo disse, não, você tem de orar pedindo a vontade do Pai. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Então, a tua vontade. Agora, por que pedir a vontade do Pai? Primeiro, porque o Pai não impõe a sua vontade. Não é óbvio? Porque alguém poderia dizer, ué, por que eu vou pedir a vontade do Pai? O Pai só vai fazer o que ele quiser fazer. Pois é, não é assim. O Senhor não impõe a sua vontade. Sabe qual é a maior prova de que o Senhor não impõe a sua vontade? Eu e você. Eu podia aí voltar até Adão, né? Mas não preciso. Porque tem um bocado de coisa que eu faço que não é da vontade do Pai. É verdade que eu sou o único bobo que admite, mas é verdade. E como vocês podem notar, eu continuo aqui. O que quer dizer que o Senhor continua me mantendo. E por que o Senhor continua me mantendo? Um bocado de irmãos vendem a ideia de que o Senhor continua me mantendo porque eu sou um servo fiel. E o Senhor sabe o quanto eu amo. Isso é o que a maioria dos nossos queridos fala. Não é verdade. Deus continua me mantendo porque Ele é bom. Porque Ele é benigno. Ele só pensa o bem. Ele é bondoso. Ele só faz o bem. E Ele é misericordioso. Ele dá uma nova chance todo dia. Ele não está me mantendo porque eu sou bom. Ele está me mantendo porque Ele é bom. E porque Ele não impõe a vontade dEle. Por isso que levou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Por que levou 40 anos para chegar na Terra Prometida? Se em uma semana eles já estavam em Cades Barneia, que era a porta de entrada na Terra dos Cananeus. Porque os meninos disseram, não vai dar. Os 10 espias voltaram e disseram, os 12, né? Voltaram 12. 10 disseram, não vai dar não, tem uns caras lá que são monstruosos, não dá, eles têm armas, têm cidade murada, as muralhas são intransponíveis, eles são soldados treinados, não vai dar. Só 2 caras disseram, não, peraí, Deus desamparou-os, nós vamos devorá-los como pães, como disse Caleb. Só 2. Aí o povo diz, não vai dar não. Ah, não vai dar? Então, daqui 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque Deus não impõe a sua vontade. Ele pode até trabalhar duro para o camarada concordar com ele. Vide Jonas. Ah, você não vai? Escuta, mas peraí, nós não tínhamos um acordo? Você não é meu profeta? Eu não sou seu Deus? A gente não tinha um acordo? Tem. Eu não estou falando para você ir para Nínive? Tá. E você comprou passagem para Tarsis, por quê? Porque eu não vou para Nínive. Aí Deus diz, não, você vai. Você vai. Não, então que o senhor vai fazer o quê? O senhor vai se impor a mim? Não. Não. Você vai pedir para ir. Você vai dizer para mim, eu vou para mim, eu quero, me leva para lá. Não. Você acha que eu vou invadir você, roubar sua personalidade? Você está me confundindo com o diabo? Você é louco? Quem faz isso é o diabo. O diabo é que desconsidera o ser humano, invade, rouba a personalidade dele, chega a tal ponto, a ponto do gadareno, que o sujeito já não fala mais por si. Você está me confundindo. Aliás, eu vejo um bocado de irmãos falando de Deus e eu fico pensando, ai. Esses caras estão confundindo as pessoas aqui. Deus não faz assim.
Então o Senhor disse, não, claro que eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. Você vai fazer isso. Porque nós temos um acordo. Eu vou cumprir a minha parte. Então, quando você entrar no mar, eu vou te buscar no mar. Quando você entrar no barco, eu vou te buscar no barco. Eu vou dizer para você, ó, estou aqui. Estou esperando você decidir ir para Nínive. Que foi o que ele mesmo compreendeu e disse para os caras quando o mar ficou impossível. Falou, ó, esquece. É o meu Deus, não tem jeito. Os caras ainda disseram assim, não, peraí, a gente leva você até a praia mais próxima. Não vai dar, amigo, você não entendeu. Não vai dar. Vocês querem acalmar o mar? Me joga no mar. Não vai dar. Porque Deus disse para mim, você vai para Nínive e eu vou trabalhar, porque nós temos um acordo, certo? Então, eu vou trabalhar até você dizer para mim, tá bom, eu vou para Nínive. Isso é uma coisa que eu quero dizer para os irmãos e irmãs, que eu espero que os irmãos recebam com a maior alegria, que é, a Trindade tem um acordo com você. E o acordo que a Trindade tem com você é, eu vou salvar você. Eu vou transformar você na pessoa que você existe para ser. Eu vou devolver o que foi roubado de você na rebelião. Agora, isso vai ser um problema, irmão, muitas vezes, porque você aprendeu a ser exatamente o que você não deveria ser. E não é só que você aprendeu o que você não deveria ser, você aprendeu a ser o que você não é. Acredite em mim, você não é. Por isso que o seu verdadeiro nome está aguardando você na pedrinha branca, o que você vai receber no fim da história. Lá naquele nome está contida a sua verdadeira identidade. A identidade que você tem, você aprendeu e apreendeu de jeito errado. A sua verdadeira identidade, eu guardei para você. Então, quando você receber a pedrinha branca, você vai saber plenamente. Mas até você receber o seu nome na pedrinha branca, eu vou trabalhar a sua verdadeira identidade dentro de você. Entendeu? Porque eu tenho um acordo com você. Você disse para mim, me salva. Me tira do inferno. E tira o inferno de dentro de mim. Você disse isso. Eu disse, tá bom. Eu vou tirar você do inferno e eu vou tirar o inferno de dentro de você. Só que, quando vai chegando no meio do caminho, a gente começa a dizer, não, peraí, Deus, calma, o senhor está muito violento hoje. Que isso, minha filha? Que isso, minha filha? Que isso? Não era esse o nosso acordo? Era, não era? Ué, então. Então é por isso que Jesus disse, se quer fazer uma oração mesmo, ore pela vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai é a única coisa que devia ser feita no universo mesmo. Dá uma olhada no mundo à sua volta. A começar dentro do que for mais próximo de você. Por que que tá tudo do jeito que tá? Porque tem várias vontades sendo feitas, menos uma. Qual que não está sendo feita? A do Pai. Se fosse feita a vontade do Pai,
tudo seria movido a partir da sabedoria do Pai, que é pacífica, que é bondosa, que é plena de graça, que é perdoadora, que é misericordiosa. Está vendo? Quando Jesus Cristo disse, pede a vontade do Pai, o óbvio ululante era, uau, o Pai está disposto ainda a fazer a sua vontade apesar da nossa rebelião? Tá? Porque o Pai podia simplesmente dizer, em relação à minha vontade, queridos, vocês já disseram não. Que pena. Agora, cada um por si. Não, Jesus disse que não. Jesus disse que o Pai ainda está disposto a fazer a sua vontade. Qual é o equívoco que tomou conta da igreja? Por causa do ultracalvinismo, os irmãos começaram a pensar que Deus faz, que tudo que acontece é a vontade de Deus, então, se tudo que acontece é a vontade de Deus, então é a vontade de Deus. Não, se é a vontade de Deus, por que que o Senhor Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque é óbvio que Deus não impõe a sua vontade. Porque se o Pai impusesse a sua vontade, nenhum de nós estaria aqui. É o óbvio ululante. Mas os irmãos vendem isso, até porque isso é ótimo para oprimir. Que aí eu digo para você, não, você está desse jeito que é o que Deus quer para você. Né? Os romanos mantiveram esse país em estado de escravidão 4 séculos dizendo isso. Os protestantes fizeram a mesma coisa na América do Norte, dizendo que era a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. Os ricos fazem isso com os pobres e os pastores milionários fazem mesmo. E ainda diz para os pobres, se você votar a favor dos pobres, você vai para o inferno. Ou seja, não vote a seu favor, vote a favor do cara que te oprime. E você vai e vota porque é a vontade de Deus, afinal de contas ele só é rico porque é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo disse, não acumule riqueza. Bom, então, o Pai e Cristo estão em guerra. Porque o Pai abençoou o cara com riqueza e o Cristo diz, ó, não acumule, hein? E outra coisa, você fica acumulando, essa noite eu vou chamar você. E você não tem nada para apresentar para mim, xará. Você acorda, Zé. Você bota a barba de molho, meu filho, porque eu vou te chamar. E eu quero ver o que você vai fazer com esse silo todo cheio de grão que você fez aí. Ué, então o Pai e Jesus discordam. Entendeu? Eu lembro que eu estava falando isso em algum lugar e alguém disse, mas o Abraão era rico. E o Jó, então? Eu falei, acho que você está equivocado. Primeiro, o jeito como Abraão ficou rico não era exatamente o jeito de Deus. Ele explorou a mulher dele. Inclusive, a primeira coisa que Deus fez quando foi resolver o problema da redenção foi libertar a mulher dele da mão dele, que mandou ela mudar de nome. Ela chamava Sarai, Sarai significava minha princesa. Agora chama Sara.
é só princesa e é de Deus. E quando Abraão disse, não, o senhor faz... Não, meu filho, você perdeu a viagem. Você está dizendo o que eu tenho de fazer? Você está apresentando o Ismael para mim e dizendo o que eu tenho de fazer? Não, filho. O meu pacto é com Sara, que não é mais sua, é minha. É com Sara. Ela vai ser mãe de reis e de nações. Você perdeu a viagem, filho. Eu disse para você, espera. Mas vocês, seres humanos, acham que eu não sei que vocês são frágeis e quanto tempo vocês têm? Eu sei quanto tempo vocês têm. Vocês é que não sabem. Então, se eu disse para você, espera, eu já estou dizendo para você, fica frio que você vai viver o suficiente, mais do que o suficiente. Porque sou eu que estou dizendo para você, espera. Por que você está dizendo que você não tem tempo? Eu sou o cara que estou dizendo para você, espera. Se eu estou dizendo para você, espera, é porque você vai viver para isso e para mais um tanto, meu filho. Você não devia estar alegre? Deus garantiu a minha sobrevida, porque Ele disse para eu esperar. Que é o que todo mundo fica o tempo todo perguntando, será que é hoje? Se é crente, fica perguntando, será que é hoje que Cristo vai ou eu vou a Cristo? Se não é crente, é o desespero mesmo. Que aí não sabe para onde vai, mas sabe que vai para algum lugar. Então, se Deus chega para você e diz, meu filho, minha filha, espera que eu venho aqui resolver isso, o que Ele acabou de dizer para você? Que você vai viver para isso e para muito mais. Porque você não sabe quanto tempo tem, mas Ele sabe. É que é verdade. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. A menos que Deus diga, espera, eu volto para resolver isso com você. Mas então você já sabe. Então você tem bastante tempo. Porque Deus acabou de garantir a sua sobrevida. Então, qual é a melhor coisa que podia acontecer para o mundo? Que fosse feita a vontade do Pai. Por isso que Jesus disse, vocês orarão assim. Por quê? Porque, por misericórdia, que só se explica na cruz, Deus disse, ok, eu estou disposto a fazer a minha vontade se vocês pedirem. Ou seja, eu estou disposto a corrigir o mundo de vocês. Porque quando eu peço para Deus que Ele faça a vontade dEle, eu estou dizendo para Deus, corrija o meu mundo. Corrija a minha vida, corrija o rumo que eu estou pegando. Porque eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu estou perdido aqui. Eu estou perdido nesse negócio aqui. Isso aqui é um labirinto. Isso aqui é um labirinto de muito mau gosto. E a gente nunca sabe qual é o monstro que a gente vai encontrar na próxima esquina. Eu preciso de que o Senhor venha e corrija esse mundo para mim. Faz a tua vontade. Então, pedir a Deus para fazer a vontade dEle é pedir para voltar a ver paz, benignidade, temperança, amistosidade. O problema é que todos nós vamos orar cheio de vontades. Está errado ter as nossas vontades? Claro que não, até porque a gente tem mesmo. Errado ou não, a gente tem mesmo. O ponto básico
é que eu tenho de decidir qual vontade é melhor. A minha ou a do Pai? É claro que semearam para a gente que o Pai é um estraga-prazer. Tá certo? Então, por isso a gente fica com um baita de um medão de pedir a vontade do Pai, porque o Pai é um estraga-prazer. Errado. O Pai é o único que sabe o que é prazer. Porque nós, em nome do prazer, machucamos tanta gente e nos machucamos tanto que a gente tinha de ter um bom senso mínimo de dizer: acho que eu não sei nada sobre esse negócio. Acho que eu não sei nada sobre esse negócio. É melhor eu falar com quem sabe. Suponho que o Criador saiba. Suponho que o Criador saiba. Entendeu? Faz sentido isso, irmãos? Então, por isso é a oração de Jesus. Aí é claro que a gente diz, mas a gente não sabe direito o que falar, como falar com Deus. Não tem problema. O Espírito Santo intercede por nós. Está lá, Romanos 8, 27. E assim, o intercessão do Espírito Santo é um gemido. É um gemido. Você sabe o que é um gemido? Claro que todo mundo sabe o que é um gemido, pelo menos por definição. Mas você pensa que o gemido é o resultado da dor. Está doendo, estão batendo, está não sei o que lá, está não sei o que lá, etc. Não. O gemido é isso que a Carla fez. Isso é o gemido do Espírito Santo. Que só o Espírito Santo e ela sabem o que significa. E ele sabe mais. Então ele pega todos esses gemidos que eu e você temos e os apresenta ao Pai. Você está entendendo? Porque isso é o que está dentro de você e dentro de mim, e eu e você não sabemos processar. A gente não consegue pôr isso em palavras. Na verdade, a gente não consegue dimensionar isso nem no pensamento. A gente só sabe que é algo profundo, que vem do mais abscôndido, do mais escondido da gente, e que a gente mesmo não consegue decifrar. Porque é o grito da espécie humana. Depois da rebelião. E você pensa que o Espírito Santo zomba disso? Não. Ele recolhe os gemidos inexprimíveis de cada um de nós e os coloca diante do Pai do jeito que o Pai ouve. Porque algumas vezes a gente lê a Bíblia, só algumas vezes, e interpreta mal. Uma das vezes que a gente interpreta mal é que quando a gente fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a gente pensa que o Espírito Santo está dizendo: esse cara é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que eu não consigo falar nada, só sinto dor por ele. Não. Gemidos inexprimíveis não é a dor que o Espírito Santo
sente por causa do meu erro. É a dor que eu sinto e não consigo dizer. Eu não consigo dizer. E não importa se eu vou para o monte, se eu vou para a vigília, se eu vou passar horas de joelho no milho para sentir que eu estou sendo fiel, ou se eu vou subir escadas de joelho para receber perdão. Não tem nada a ver com isso. É o clamor de Lutero, dizendo: Deus, eu não aguento mais. E aí Deus fala para ele: o justo viverá pela fé. Por isso que a reforma de Lutero é poderosa, apesar dos erros dele, é poderosa. Porque ele teve um encontro com Deus profundo. Então, o Espírito Santo recolhe isso e geme diante do Pai, de um jeito que o Pai consiga ouvir o grito que nem eu nem você conseguimos dar. E quando a gente dá, a gente não processa, não sabe o que foi que a gente falou. Mas o Pai agora sabe, porque o Espírito Santo leva a isso. E isso que você não sabe e que o Espírito Santo recolhe, é, na verdade, você dizendo para o Pai: me tira desse labirinto. Me tira desse labirinto demoníaco, diabólico, que os caras inventaram no inferno para ninguém saber o caminho. Para vivermos de tentativas e erros, um atrás do outro, e sempre dar de cara com uma outra parede. Está percebendo? Isso é oração. E aí, Deus faz o que quer quando a gente ora, porque o seu querer é o melhor. É o que diz Romanos 12:2. Tem de mudar os seus paradigmas. Você não está para você experimentar o que Deus está fazendo. Porque Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para... Já passou? Não não, continua lá. Isso. Obrigado, tio. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis, não é para que saibais, é para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus está agindo, a Trindade está agindo, tá certo? Só que eu e você podemos ou não estar experimentando isso. E o que é que me impede de experimentar isso? Meus paradigmas, meus padrões. Eu lembro uma vez, tinha um irmão que era membro da nossa comunidade, e ele sofreu um acidente muito grave de queimadura. E aí eu fui visitá-lo no hospital e ele pediu para a gente orar e que os médicos tinham dito para ele que iam fazer um enxerto no local da queimadura. E aí, por algum motivo, alguém deu para ele a informação de que enxerto era a pior coisa que podia acontecer, quando na verdade é a melhor. E ele insistia, porque insistia que eu orasse contra um enxerto. E eu dizia, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento de que um enxerto era a melhor coisa que podia acontecer. Eu não sabia. Mas eu disse, escuta, mas por que razão você acha que os médicos estão propondo o pior? Eu sei que tem uns médicos que deveriam ter vergonha de ter esse título. Eu sei, eu já cruzei com um ou outro.
né? Já cruzei com um ou outro. Eu sei também que médico é igual juiz. Pensa que é Deus. Então é muito complicado falar com gente que acha que é Deus. É sempre complicado. E assim, é muito mais complicado quando você diz para ele: olha, amigo, deixa eu te dar uma informação. Eu sei que você não é Deus. Pronto. Era só o que você podia ter feito de pior na sua vida. É dito a um megalômano que sabe que ele não passa de uma pulga. Aí é de lascar. Aí é deslascar. Não é? Uma vez um cara muito horrível disse: olha, você está falando assim comigo. Eu estava sendo muito educado, porque você não sabe com quem está falando. Eu falei: rapaz, eu sei, mas eu tenho certeza que você não vai gostar de saber. Fica tranquilo que eu não vou contar o que eu sei, porque eu sei com quem estou falando. Se esse era o seu problema está resolvido, porque eu sei exatamente com quem eu estou falando. Talvez você não saiba quem você é, mas eu sei. Então, esse é um problema sério, que é o auto-engano. O Gianotti ganhou muito dinheiro escrevendo sobre isso, inclusive, o auto-engano. É complicado. E o auto-engano pode ser de um extremo danoso. O Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, ele fala de uma menina que era noiva de um dos Karamazov, que tirou a sua própria vida porque imaginou tantas coisas sobre o noivo dela que acabou se matando. Isso é auto-engano. O que o diabo sabe? O diabo sabe que basta atormentar a gente. Basta atormentar a gente. E se a gente começar a abrigar os pensamentos que ele sugere, a gente vai acabar se matando ou matando alguém, que é o grande objetivo dele. E a gente começa a abrigar esses pensamentos. Começa a abrigar os pensamentos. E são esses pensamentos que a gente abriga que nos tornam inimigos gratuitos uns dos outros, porque a gente começa a imaginar o que o outro está fazendo e por que o outro está fazendo. Que é um negócio esquisito. Eu imaginar o que é que o outro está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Como se eu fosse Deus. Eu não sei. Eu não sei. O cara está fazendo porque é maldoso. Pode ser. Mas pode ser apenas porque chegou atrasado. Pode ser apenas porque o mundo desabou em cima dele e ele não sabe o que fazer. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que a melhor forma de tratar isso é do jeito que Jesus Cristo me trata. Isso é a única coisa que eu sei. Que a única forma de tratar isso, de tratar relacionamentos, é tratar essa pessoa do mesmo jeito que Jesus Cristo me trata. Então, isso é a oração. E aí o que o Paulo está dizendo é: você não está experimentando o que Deus tem para você porque você não mudou os padrões. Você tem padrões de pensamento que impedem você de experimentar o que Deus está fazendo. Graças a Deus, Ele vai continuar fazendo. Um dia você vai experimentar, mas Ele vai continuar fazendo, porque Ele tem um acordo com você. E Ele não vai desistir de você.
Não vai. Ele disse, quem vem a mim, eu não lanço fora de jeito nenhum. Tá comigo, tá com Deus, meu chapa. Acabou. Fica tranquilo, eu vou buscar você onde você estiver. Eu nunca vou deixar você. Se você vai conseguir me enxergar, ótimo, eu estarei lá. Mas se você não vai conseguir me enxergar, não tem problema, eu estarei lá. Até que seus olhos se abram, até que os seus ouvidos se abram, eu estarei lá. E depois eu vou continuar, mas dessa vez você vai saber mesmo, que até agora você não sabe. Então, é por isso que Jesus Cristo disse, peça a vontade do Pai. Ponto. Segundo, não se preocupe. Porque o que realmente você precisa orar, você não consegue. Mas o Espírito Santo, que é materno, né? Então há Espírito Santo, que é a maternidade da Trindade, faz um favor para mim e para você que a gente não imagina. Recolhe os nossos soluços, os nossos gemidos, que são inexpressíveis para nós e para Ele. Só que Ele faz de um jeito que o Pai entende. Isso é impressionante, gente. Não bastasse isso, Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que continua lá como filho do homem, sendo sumo sacerdote da gente, intercede por nós diuturnamente. Tá certo? A gente sempre diz, olha, fala com os irmãos, para os irmãos orarem por você e tal. Tem gente que fala mesmo, e tem gente que não fala porque tem vergonha. Acha que os irmãos não precisam saber de tudo na minha vida, e os irmãos não precisam saber dos detalhes, e eu não quero ninguém aqui se metendo na minha vida, etc, etc, etc. É típico. É típico da nossa rebelião. Porque se a gente não tivesse se rebelado, a gente não usaria pronomes pessoais na primeira pessoa do singular. Nós nunca saberíamos o que significa meu. A gente só saberia o que significa nosso. Meu é uma herança da nossa rebelião. Então, que é uma violência, claro que é uma violência. Não é certo? É uma violência. É quando perguntaram lá para um desses trilhardários do mundo quanto dinheiro é suficiente. Ele falou, só um pouquinho, sempre só um pouquinho mais do que a gente tem na conta. Só um pouquinho mais do que a gente tem na conta, meu amigo, não tem fim. Por isso que doar é o único jeito de vencer Mamon. É o único jeito. E não é doar nos cofres da igreja, não. Porque doar nos cofres da igreja é terceirizar. Porque você não se envolve com ninguém. Tá certo? Às vezes um irmão missionário fala para mim assim, eu posso ir lá na sua igreja para vocês apoiarem? Pode, claro. E como é que é? Vocês votam verbas? Não, a gente não tem verba nenhuma. Mas então como é que é? Você vai lá e fala. Os irmãos que concordarem que o que você está dizendo é de Deus, vão se comprometer com você. E eles não vão só repartir o dinheiro que Deus quer que seja repartido, o dinheiro que é de Deus,
que seja repartido, eles vão acompanhar você. Eles vão saber de você. Eles vão saber onde é que você está. E vocês serão parceiros de missão. A gente não tem uma instituição terceirizadora lá, não. Então você tem a certeza do seu chamado. Porque é o que você vai falar lá. Se os irmãos concordarem que você tem um chamado mesmo, eles vão se procurar. E eles vão se comprometer com você. Que é o jeito de Deus. Senão vira terceirização. Você não sabe do irmão, da irmã, não importa o que está acontecendo com eles, você já entregou para o caixa comum, o caixa que se vire. Acabou a comunidade. Não há fé cristã sem comunidade. Bom, tem muito mais coisa para falar sobre oração, como vocês podem notar. Esse aqui é o primeiro slide, segundo slide, né? Porque o primeiro é só o título. Esse é o segundo slide de 19 slides. Então, é óbvio que eu vou poupá-los dessa desdita, não é? De ficar aqui ouvindo a exposição de mais 18 slides. É muito para a cabeça, não é? Então, eu já houve um tempo que eu ficaria numa boa. Mas depois o Espírito Santo disse, não, filho, peraí, devagar, calma. Até porque você não vai ressuscitar ninguém igual o Paulão, não vai dar. Então, gente, eu queria deixar isso com os irmãos e lembrar sempre que pedir a vontade do Pai é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque se tem alguém no universo que gosta de você, é o Pai. Porque a primeira fala de Jesus, quando inquirido sobre quem é você, foi: nós gostamos tanto de vocês que resolvemos que o Filho viria buscar vocês. Nós gostamos tanto de vocês, vocês não imaginam que a gente gosta de vocês. Nós gostamos tanto de vocês que o Filho, em nome da Trindade, abre mão de todas as suas prerrogativas divinas para vir buscar vocês. Quem acreditar nele, ainda que esteja morto, vai viver de novo. Só esse texto bastava, não é? Por isso que todo mundo sabe de cor. Porque esse texto é muito mais profundo do que a gente trabalha aí. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Eu até hoje me lembro de uma menina chinesa que perguntou pra gente quem é Jesus. A gente falou sobre... Não, nós estamos falando com Jesus e tal. Quem é Jesus? Não, você não sabe quem é Jesus? Aí ela falou, é um que aparece num cartaz de cinema todo ensanguentado? A Eliana falou, Aí a Eliana falou, tem Bíblia aqui? Ela falou, tem um aqui. Aí eu abri um armário, estava cheio de imagens de tudo quanto é Deus, que a gente já tinha visto, e outros que a gente nem tinha imaginado que houvesse. Mas eram muito. E no meio disso tinha uma Bíblia. Ela puxou a Bíblia em mandarim. Aí a Eliana disse, abre aí João 3,16. Foi um sufoco para ela achar João 3,16 na Bíblia em mandarim.
achou. Aí a Eliana disse, lê. Ela leu. Quando ela terminou de ler, sem que a gente tivesse dito nada, ela virou para a Eliana e falou, ele morreu por mim? Ó. João 3,16. A gente não precisou dizer nada. A menina tinha visto um cartaz de um filme e pela primeira vez na vida dela abriu uma Bíblia e leu João 3,16. Virou para Eliana e disse, ele morreu por mim? Quem disse isso para ela? Então, se eu e você soubéssemos disso, a gente oraria do jeito que Jesus falou para orar. Porque tem alguém no universo que gosta de você, que gosta da gente. Amém? Amém. Muito bom. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um encontro contigo. Que o teu Espírito possa ter falado aos nossos corações, como o Senhor sempre deseja. E que cada um de nós tenha essa percepção, e que todos nós, como comunidade, tenhamos a percepção de que o Senhor nos ama. Mas mais do que isso, de que o Senhor está aqui agora. E tem muitos de nós aqui que estão percebendo que o Senhor está aqui. Não apenas que o Senhor está aqui, mas o Senhor está aqui conosco e com cada um de nós. Que Ele está nos abraçando. E mais uma vez tentando dizer para nós, eu sei, minha filha, eu sei, meu filho, eu sei. Eu sei. Creia. Não tenha medo. Creia. Eu sei. E eu estou com você todos os dias. Que nós possamos ver isso, porque é muita bagunça. É muita angústia. É muita dor e muita bobagem, porque a gente vai metendo os pés pelas mãos. Recebe nossa gratidão por tão grande redenção, por tão imenso amor, por tanta vontade de estar em unidade conosco. Obrigado pelo teu socorro e pela tua paz, que excede todo o nosso entendimento. E obrigado pela tua cura, porque o Senhor não apenas cura o nosso físico, que é uma coisa temporária, mas o Senhor cura o nosso íntimo. E isso é para sempre. Obrigado pela cura emocional. Quem sabe a partir de hoje a gente consiga viver melhor com as pessoas que a gente ama. Porque o Senhor sabe como é que é. O Senhor, por amar, deu a sua vida. Muitos de nós, jurando amar, arrancamos a vida dos outros. É horrível, eu sei, Senhor, eu sei. Mas o Senhor sabe. Então visita a gente agora com o teu perdão, com a tua bondade, e não só com o perdão com que nos perdoas, mas com o perdão que nos dás para perdoar a outros. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo e a cura que há nas pisaduras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus,
e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Domingo que vem, se Jesus não voltar, tem mais. Já que eu comecei, vou terminar a oração agora. Eu ia falar sobre Marcos, mas vai ficar para a próxima. Pastor, tem muita gente assistindo a gente no Instagram. Tem a Solange que está lá. Oba! Ela está assistindo. Tem Ô Solange, o que você está fazendo que você não está aqui? Pois é. Tem a Fátima Silva também, que ela acompanhou, assim, e fez vários comentários. Ela fez alguns comentários sobre o médico, o juiz que o senhor falou. E também tem a Ana Cristina, a Elaine e mais um monte de gente aqui, né? A Gisele e a Margarete. E aí eu queria que o senhor falasse alguma coisa para eles aí, especialmente o pessoal que está acompanhando pelo Instagram. Oi! Brincadeira. Que bom que você está com a gente. A gente também continua com você, em fé, por graça. E que a graça do Senhor seja com você nesse dia. E que o Senhor multiplique a sua percepção da presença dEle, cuidadora e abençoadora e transformadora. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, irmãos e irmãs. Paz, Deus abençoe. Até a próxima, se Jesus não voltar. Mas se Jesus voltar, a gente se encontra lá em cima, vai ser mais tranquilo. E aí ninguém vai precisar mais de estudo bíblico. Todo mundo saberá finalmente. Amém. Vai, gente.